Sejam muito bem-vindas a mais um podcast Mulher Confiante. E esse é um lugar de ativação intercessória, de compartilhar experiências e também de ativar os nossos dons. Porque quando nós compartilhamos experiências, principalmente na oração, na intercessão, o Espírito Santo, ele trabalha. E assim vamos crescendo nos dons que o Senhor nos deu. E hoje temos uma convidada especial, que é a Thaisa. Thaisa, muito obrigado por aceitar o convite. Seja bem-vinda. A Thaisa é uma filha amada de Deus, mas também ela é esposa, ela é mãe e ela é psicóloga de crianças. Seja bem-vinda, Thaisa. Muito obrigada, pastora. É uma grande honra estar aqui e também fazer parte desse grupo tão importante de oração, de intercessão. Falando um pouquinho sobre o grupo. Esse grupo, ele tem como objetivo orar, interceder, clamar. E nós estamos há 2 anos como esse movimento Mulher Confiante, num relógio ininterrupto de 24 horas de oração, onde cada uma tem o seu horário, cada uma se dispõe a estar na presença do Senhor para orar umas pelas outras, para orar pelas famílias, ministérios representados, para orar pelo corpo de Cristo, a noiva do Senhor, e também pela nossa nação. E você, Thaisa, faz parte desse grupo e glória a Deus pela tua vida. Mas enquanto nós estávamos ali conversando um pouquinho, você falou de dons que você tem desde criança. Explica para nós um pouquinho como os dons te ajudam ou cooperam com a intercessão, com a oração. Enfim, você é livre. Fala conosco. Bom, eu acho que um primeiro passo que eu acho importante comentar é sobre as gerações, né? Minha avó, minha mãe sempre foram intercessoras. Sim. E de lá para cá, desde pequena, quando eu era bem pequenininha mesmo, Sim. a minha mãe começou a perceber que eu tinha visões espirituais, visões abertas, eu via anjos, via o mundo espiritual. Você via demônios também? Também. E aí, nessa situação de ver também os demônios, a minha mãe teve uma estratégia, né, com todo o discernimento, Sim. utilizando a palavra, me auxiliando ali desde pequena, me direcionando a sempre estar pedindo para o Senhor a alinhar isso dentro do meu coração para que eu não sofresse, porque Sim. era uma criança que não tinha muito discernimento, apenas a visão. Então, essa mãe intercessora, no início me ajudou muito a conseguir entender como esses dons funcionavam. Interessante. Você, mãe, talvez o teu filhinho, a tua filhinha, comece a chorar na madrugada. Você acha que é uma dor, você acha que é só manha, que é birra. E muitas vezes a criança está vendo o mundo espiritual. E claro que uma criança ver um demônio assusta. Por isso precisamos estar atentas como mães que oram, vigilantes. O seu filho começou a chorar na madrugada, ore por ele. Clame ao Senhor, clame aos anjos do Senhor, para que dissipe essa confusão, essa opressão. É isso? Isso, e muito interessante a senhora comentar sobre isso, porque como eu tinha muitas visões, a minha mãe sempre teve esse olhar com discernimento. Então, à noite eu tinha muito terror noturno por conta das visões. Então, ela sempre ia lá, orava por mim, me ungia. Às vezes tinha semanas que os ataques eram mais intensos, então ela e meu pai revezavam para estar ali orando, ungindo. Então, eu louvo ao Senhor pela vida deles por terem esse discernimento de entender que não era apenas uma irritabilidade, não era apenas, né, uma manha, mas sim existiam coisas acontecendo espiritualmente naquele lugar. Os seus pais são pastores? São pastores. Só para as pessoas entenderem. Ela disse sobre ungir. O que é ungir? O óleo da unção, o azeite,
quando consagrado ao Senhor, num ato de fé, ele representa ou ele se torna o poder do Senhor. E a palavra diz: está alguém entre vós enfermo? Unja. E a oração de um justo tem muito poder em seus efeitos. Então, vamos ter o hábito de usar o óleo de unção na nossa casa, nos umbrais das nossas casas, na vida dos nossos filhos. Não é um ritual, entenda, é um ato de fé. Eu dependo do Senhor, eu dependo da palavra, e porque eu creio, eu então atuo, ou eu tomo um posicionamento e eu faço alguma coisa, né? E a unção, ela é o fogo. E se tem algo que o inimigo tem medo, é o fogo do Senhor. Agora, se você não crê, não faça. Só vai sujar tudo e não vai acontecer nada, porque o justo viverá pela fé. Isso mesmo, isso mesmo. E conforme, né, meus pais foram me ensinando, eu falo dos meus pais porque eu honro a vida deles, porque eles me ensinaram a lidar com isso. Conforme eu fui crescendo, né, teve uma fase, até estava comentando com a senhora, em que eu decidi meio que não prestar mais atenção nisso, porque gerava um sofrimento, me gerava uma angústia. Até eu amadurecer e entender que eu poderia, na palavra, trazer todo esse alinhamento através das declarações. Então, as minhas orações constantemente são declarações. Então, quando o Senhor me traz uma revelação, uma visão, né, a respeito do que está acontecendo, ou um sonho, normalmente são visões. Eu sempre tento trazer as declarações através da palavra, que eu percebo que é a única coisa, é o prumo da nossa vida, é a palavra do Senhor. É verdade. Nós não podemos nos mover por visões. A visão, ela é muito importante. Ela nos dá uma clareza e por isso o Senhor dá dons, na verdade, para nos ajudar a estar no centro da vontade dele. Mas sempre lembrando, o primeiro lugar é do Senhor. Porque a visão vai passar, a profecia vai passar. E o que permanece para sempre é a palavra. Então, muito bem colocado. A visão, o Senhor mostra, e você então ajusta a visão à palavra, e a declaração da palavra vai trazer o movimento do céu para a terra. Você tem alguma experiência assim, prática, que vem à tua memória e você pode contar para a gente? Eu até posso compartilhar uma experiência, inclusive, de uma das nossas orações da madrugada, né, experiências boas com o Senhor. Que bom. Nós normalmente fazemos a Santa Ceia, né, às Sim. 3 da manhã, e em Só explicando um pouquinho. Uma vez por mês, esse grupo se encontra na madrugada online para orarmos em concordância e também fazermos uma ceia. Unidade, comunhão é bíblico. Isso. E é tão especial poder participar desse momento da presença da glória do Senhor como um corpo de Cristo, né, em unidade. E em uma desses momentos a senhora falou: vamos colocar as nossas causas impossíveis. E nesse momento eu vi um anjo muito grande entrando no meu escritório, onde eu estava ali naquele momento, e ele levava nas mãos um recipiente transparente, e dentro dele havia como se fossem fumaças, que eram as orações, os incensos. E ele passava em casa, recolhendo essas orações para Que levar lindo. aos céus. Que lindo. Isso é bíblico. Está lá em Apocalipse. As nossas orações são guardadas. O nosso coração rendido com verdade, ele sobe como um incenso suave. Então, a oração, ela é uma realidade espiritual. Nós não estamos falando ao vento. Os anjos, como mensageiros do Senhor, que é o que a palavra diz, recolhem, levam. E o Pai opera. E o que é impossível para nós, não é para o Senhor. E glória a Deus por isso. Então, dentro dessa caminhada, o que mais você poderia compartilhar que edifica o corpo, que ajuda mulheres que, de repente, tenham a visão e não sabem como agir?
Bom, então dentro disso que a senhora perguntou, eu tenho algumas experiências que são legais de compartilhar. Uhum. Como eu sou psicóloga, dentro do consultório eu oro por discernimento, Sim, porque nós temos a estratégia terrena de inteligência, né, de estudo, mas nada melhor do que a estratégia espiritual de ter o discernimento vindo do Senhor. E dentro do consultório especificamente, aconteceu uma situação aonde nesse dia eu senti de estar ungindo o consultório. E entrou uma paciente minha e eu comecei a atender. Só que eu comecei a perceber que o olho dela estava começando a revirar. E ela estava no chão, nós estávamos brincando e ela começou a se contorcer. isso é uma criança. Isso, uma criança de 5 anos. E ali eu comecei a ver que realmente, naquele momento, naquele dia, eu tinha que realmente ter ungido. E ali eu comecei a orar em espírito, Uhum. porque os dons, ele me ajuda muito a ter também esse entendimento do que está acontecendo no mundo Sim. espiritual, no mundo físico. Mas também o discernimento de saber como lidar vem do relacionamento com o Espírito Santo. Uhum. E naquele momento o Espírito Santo falou: vai ali conduzindo o Espírito Santo. Eu audivelmente, o Espírito Santo, faça isso, faça aquilo. E eu fui dando esses comandos à criança também, porque nós, dentro do consultório, temos esse cuidado também. E aí, naquele momento, foi algo que saiu. E aí a criança voltou ao normal. Então, essa é uma das experiências que eu tenho dentro do consultório em atendimento. Então, o quanto é importante os dons vinculados ao relacionamento com o Espírito Santo Isso, e a palavra. é isso. Eh, eu não tenho a visão, mas eu tenho uma percepção. Claro, com cada um, o Senhor fala de uma maneira. Por isso eu estou contando. Porque, de repente, você está ouvindo a Thaisa e você vai dizer: ah, eu quero a visão. Não queira o que Deus deu para a Thaisa. Não queira o que Deus deu para uma outra pessoa. Busque no Senhor o que Ele deu para você. Por quê? Para uns ele dá visão clara, para outros ele dá um discernimento, para outros ele dá uma percepção, para outros ele mostra através de cheiro ou de sensações no corpo, enfim, o Senhor é muito criativo, mas ele sabe como falar com cada uma de nós filhas, filhas amadas do Pai. E aproveitando essa conversa mais espiritual, busque no Senhor e ouça o que Ele tem através da palavra. Ah, mas eu não ouço Deus. Leia a Bíblia, Ele vai falar com você. A direção é a palavra, não tem outra. Exatamente. E quando a gente fala sobre dons, não tem como deixar de falar sobre palavra. É Na verdade. verdade, nada tem como deixarmos de falar sobre palavra. Uhum. Mas eu acredito que existe um erro, porque muitas vezes as pessoas que têm dons, e Uhum. isso aconteceu comigo inicialmente, de Sim, ter apenas sensações, ter visões, mas não ter a compreensão. E quando nós não temos a compreensão através da palavra, aquilo fica muito solto e, na verdade, acaba sendo cansativo, é né? verdade. Porque quando nós não temos o discernimento e a palavra, fica muito exaustivo. Só que quando nós conhecemos a palavra e nós temos a visão e nós declaramos a verdade, tudo muda. Tudo muda. Conhecereis a verdade e a verdade vos libertará. E também nada do que o Senhor nos dá é fardo. Então, se há muito peso, vamos buscar no Senhor, porque Ele diz que Ele nos oferece o seu jugo que é suave. Isso não significa que não vai haver guerra, que não vai haver um momento ali que você vai ter que lutar, que você vai sentir algo, uma opressão, mas para quê? Não é para permanecer no lugar, é só para lutar e conquistar a vitória que já foi entregue na cruz do Calvário. Tem mais alguma experiência, não só no consultório, talvez numa intercessão, que você pode relatar e edificar a nossa vida? Em determinado momento, eu nunca tinha visto uma potestade.
Uhum. E eu achei muito diferente a visão com uma potestade. Uhum. Compartilhando, foi há pouco tempo atrás, eu tive essa Uhum. experiência que, assim, depois eu fui entender o motivo do porquê eu estava vendo aquilo. Uhum. Essa experiência me fez ter um olhar completamente diferente daquilo com que nós lutamos. Porque Sim. muitas vezes nós lutamos, mas a gente não percebe com o que a gente luta, por mais que a gente esteja tendo visão aberta. Uhum. E nessa experiência em específico, eu estava indo a caminho da igreja, eu estava tomando um café na padaria, eu comecei a sentir um medo, uma coisa Uhum. muito ruim, Uhum. um medo que não era meu, e Uhum. logo discerni que não era meu. E a gente foi chegando perto e aquilo continuou me angustiando, e eu falei: "Tem alguma coisa acontecendo aqui", que eu Uhum. não sabia o que era até então. Uhum. Quando eu cheguei até o local, eu vi uma potestade imensa, Uhum. de olhos abertos, Uhum. e essa potestade se movimentava, e ela se movimentava. Quer dizer, você chamou de potestade, mas a visão seria um demônio grande. Isso, um Uhum. demônio grande. Uhum. Porque aí foi a primeira vez que eu senti a extensão dele mais do que num quarteirão. Hum. É, Ou seja, um espírito maligno territorial. territorial, Uhum. territorial. E logo quando eu tive essa percepção, discerni o que estava acontecendo ali espiritualmente, logo eu já comecei a entrar em oração em línguas, declarar a palavra, logo eu já sentei num cantinho, abri a palavra e comecei a declarar sobre aquele lugar. E logo parecia que ali começou a haver luz mesmo, Uhum. aonde realmente estava aquele demônio. Uhum. Então, é uma experiência recente, mas uma experiência também que, me edificou para que eu entendesse que não é só ver, porque tem situações que nós vamos ver, mas tem situações que nós precisamos agir É urgentemente. verdade. Tem situações que nós precisamos agir urgentemente com muito discernimento. Por exemplo, você disse: "Eu comecei a sentir medo". E quantas vezes nós começamos a sentir alguma coisa estranha, que nem conseguimos, falar direito o que é. Quando isso acontecer, começa a buscar o Senhor. Pode ser uma angústia, pode ser uma perturbação, pode ser uma intimidação, e não é seu. Uma tristeza profunda, e o Senhor está usando aquilo para dizer: "Vem para minha presença, me busca, ora", para dissipar aquela situação, que foi o que aconteceu. O Senhor mostrou o que era, mas muitas de nós não temos visão, mas basta percepção para que a gente corra para a presença do Senhor. E então, na palavra que é luz, que é espada, foi dissipado aquilo que o inimigo libera. Uhum. Porque a nossa luta não é contra pessoas, não é contra carne e sangue, é o que a Bíblia diz, mas contra principados e potestades nas regiões celestiais, ou seja, anjos caídos, demônios que estão trabalhando na atmosfera. E eles vieram matar, roubar e destruir. Lembrando que na cruz, Jesus venceu. Todos eles. Jesus veio para desfazer as obras do diabo. Se está escrito, é porque é real. Então, essa dimensão, ela é real, as armas espirituais são reais e a última palavra vem do Senhor. E dentro de tudo que conversamos, de toda essa explanação sobre uma dimensão espiritual, você pode orar agora? Amém. Vamos orar. Sim. Pai, muito obrigada pela tua presença, pelo teu amor, pela tua bondade, pela tua fidelidade. Espírito Santo, eu peço neste momento
que o Senhor guie cada coração que está ouvindo, cada coração que está aflito muitas vezes, porque não está sabendo como lidar com os filhos, com visões, com sensações. Eu peço, Espírito Santo, que a tua mão de poder vá até cada lar que está ouvindo esse podcast e alcance, Senhor. Em nome de Jesus é o que eu te peço. Nos ensina a sermos mulheres que buscam o teu reino, buscam a tua palavra, que é a luz para os nossos caminhos. Nós te agradecemos pela tua presença neste lugar e nas casas também que estão ouvindo. Sim. Em nome de Jesus. Amém. Amém. Muito obrigado por estar aqui. Amém. E se você foi abençoada, foi despertada, foi esclarecida, compartilha, dá o seu like, deixa um comentário e até a próxima. Em nome de Jesus.